aqui na Boa Nova. Porque todas as manhãs são diferentes. Porque todas as manhãs têm muita informação. Porque todas as manhãs estamos consigo. Entre as 10 e as 12, outras conversas. Com Beatriz Cruz e Liliana Lopes. Olá, mais uma vez, estamos então no programa Outras Conversas da Rádio Boa Nova nesta manhã de terça-feira, dia 3 de março, e como tinha dito, hoje há tema para conversa aqui na Rádio Boa Nova. Vamos falar da participação de 2 alunos do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital no Campeonato Nacional das Profissões, que aconteceu em Setúbal no passado mês de fevereiro, numa competição onde estão representadas escolas de norte a sul e ilhas e que foram passando as fases distritais. Tenho então aqui comigo e passo a apresentar o professor Pedro Espinha, do curso profissional, responsável pelo curso profissional de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, e o aluno Nuno Lopes. Também aqui presente no estúdio a professora Cristina Borges, responsável então pelo curso profissional de Restaurante e Bar, e o aluno Rui Oliveira. Portanto, estes 2 alunos foram os alunos que participaram neste Campeonato Nacional das Profissões. Sr. Professor Pedro Espinha, é importante para os alunos participarem neste tipo de desafios, mas não foi a primeira vez que a escola já levou alunos, ou já conseguiu que alunos seus participassem num desafio desta natureza. Muito bom dia a todos. Bom dia. Antes de mais, é Cristina Rodrigues, a minha colega. Rodrigues, eu disse Borges. É um preciosismo. É verdade que a professora Cristina Borges está connosco em espírito, já que ela é uma das principais impulsionadoras também dos cursos profissionais na escola. Foi por ter sido com ela que tratei e estava a olhar precisamente para um mail que ela me enviou, foi por aí a gafe. É sintonia. Peço desculpa. É importante e foi realmente... É importante e foi mais uma vez, desta vez confirmamos isso. O agrupamento de escolas é a segunda vez que já está representado no World Skills. Já estivemos em 2010 também com um aluno de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos no campeonato que decorreu nos Açores. Tivemos também uma excelente prestação lá, visto que vamos competir com todas as escolas secundárias, vamos competir também com alunos que estão no ensino profissional, mas nas escolas profissionais, em centros de emprego. E é com grande orgulho que vi que os nossos alunos têm um excelente desempenho e que se portam, mesmo a nível, portam-se muito bem. E para eles também é bom porque eles saem do meio onde estão, inseridos no meio escolar, e vão competir e vão fazer novas amizades, vão crescer como pessoas. Portanto, é um desafio também para eles. É um desafio muito bom e muito enriquecedor também para eles e para a escola, não é? Para depois trazermos outras experiências também para nós, para a escola, que é muito bom. Portanto, professor Pedro, para se chegar a esta fase houve várias etapas que foram sendo ultrapassadas. Eles tiveram que fazer provas a nível distrital. Depois são apurados e depois vão então à parte ao nível que vão fazer competição a nível nacional. O Nuno teve uma excelente prestação e o Rui também teve, porque, por exemplo, o Nuno foi o melhor a nível da região centro. Muito bem. Foi o melhor nessa parte e foi... Não do distrito, da região. Da região mesmo centro. Da região centro. Foi o melhor, portanto, na sua área. Na sua área. Das aplicações informáticas de escritório. Exatamente. Portanto, foi representar a região centro a nível nacional. Havia mais alunos da região centro, mas ele, entre esses alunos, foi o melhor. Sim. Uhum. E depois, lá no campeonato nacional, também se destacou? Foi atribuído a algum prémio, alguma classificação? Sim, ele irá receber já está como prémio da excelência, mas irá ser recebido também, brevemente será enviado para a escola, em que depois faremos essa entrega ao Nuno para o premiar. Muito bem, muito bem. Para além disso, dessa parte dos prémios de excelência, é sempre bom também falarmos da parte
da parte cultural que eles têm, das vivências que eles, da partilha que há entre uns e outros concorrentes, que também é de salutar. Aliás, eles tinham aquilo, nós não podíamos falar com eles quando já estavam em prova, só tínhamos um bocadinho de manhã ou um bocadinho à tarde para falar, para fazer um briefing, mas eles, quando chegavam cá fora, eles falavam uns com os outros e discutiam ideias. Isso é bom e há que evidenciar isso, que eu acho que eles cresceram muito. Se calhar até se criaram relações entre alguns, não é? Sim, penso que sim, porque eles partilham depois as informações e isso faz-los crescer. Muito bem. Muito bem. Passo agora também aqui a palavra à professora Cristina Rodrigues, que também acompanhou o aluno Rui Oliveira. A professora Cristina Rodrigues, que é então responsável pelo curso profissional de restaurante e bar, também acompanhou e tem acompanhado o percurso deste aluno, Rui Oliveira. Também houve esta preparação a nível primeiro regional e agora depois a nível nacional. Como é que foi este percurso? Foi muito interessante, tal como diz, mais que a questão distrital é regional, porque, portanto, esta foi a 44ª edição do concurso, estavam 7 regiões a concurso, portanto, nós estamos integrados na região centro, que abrange muito mais que o distrito de Coimbra, portanto, Aveiro, por exemplo, a Guarda também está nesta região. Este campeonato realiza-se 2 em 2 anos e neste meio tempo da realização do nacional, há depois o internacional, há o mundial, mas também há a pré-seleção, que foi essa etapa que eles passaram, portanto, no caso do restaurante bar havia 3 alunos a concurso, passou o Rui na altura, depois em novembro ele esteve na fase regional, que neste caso foi em Coimbra, e depois então agora nesta semana intensa de trabalho em que estivemos todos em Setúbal, portanto eles como concorrentes e nós como professores na qualidade de jurados. Portanto, nós não podíamos avaliar o nosso concorrente, avaliávamos os outros concorrentes. Esta fase de preparação foi também, portanto, tal como o concurso propriamente dito, toda esta fase de preparação é muito importante. Portanto, nós fomos estreantes, tanto o Rui como eu. Mas já tinham nós já tínhamos tido a restauração já tinha participado com cozinha e pastelaria, já tinha estado em Aveiro na fase regional e pronto, na altura as coisas não, até porque há aqui uma questão também importante, é percebermos depois também o enquadramento de, por exemplo, a região norte tinha cerca de 120 concorrentes e a região centro, porque isto também tem a ver com as densidades populacionais e com as próprias escolas, a região centro tinha cerca de 30 e, portanto, as vagas também são diferentes consoante as regiões. Lisboa e Val do Tejo, por exemplo, tinha 160 concorrentes, cerca de 160 concorrentes. E, portanto, eles tinham 3 vagas só para aquela região, que em termos de área é mais pequena, mas em termos de densidade populacional é muito grande. Como estava a dizer, esta preparação é muito intensa, tem que ser feito um paralelo e com um esforço por parte da direção, da minha parte e do próprio Rui. Podemos dizer que fizemos treino ao fim de semana, à noite, fora da escola, portanto, valeu tudo de uma forma construtiva para a preparação. Logo na pré-seleção nós apercebemos da exigência, não é? E no regional muito mais, e então no nacional a exigência é muitíssima. Portanto, aconteceu em fevereiro, exatamente em que dias? Portanto, nós jurados fomos no dia 7, estivemos a preparar tudo intensamente até dia 9, foi o dia da recepção, e esse foi um dia muito dedicado à parte social, portanto, eles foram desde logo agrupados pela região, portanto, eles foram logo desde Coimbra com os colegas deles, das outras profissões também, e os outros todos, portanto, eles depois lá estiveram agrupados em termos de alojamento com os Açores, não é? Que também foi uma experiência, penso que muito interessante. Depois o campeonato decorreu de segunda-feira, dia 10, até quinta-feira, dia 13. E depois o dia 14 voltou a ser também uma componente, entrega de prémios, de visita ali à região, à zona da Arrábida, e eles poderão também falar um bocadinho sobre isso. Foi assim uma participação muito... Foi um misto, foram 4 dias muitíssimo intensos. O Rui dizia-me, professor, isto é tanta coisa e é tão absorvente, mas depois havia também aqueles escapes do final do dia e dos inícios e da hora de almoço. Que acabava por compensar, não era? Muito bem, vamos então agora falar um bocadinho com os alunos que estão aqui connosco, nomeadamente então o Nuno Lopes,
o Nuno, do curso profissional de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, que participou nesta competição no desenvolvimento de aplicações informáticas de escritório. Foi isto? Sim, exatamente. Nuno, traduz lá isto por miúdos. Na prática, o que é que tu fizeste ou o que é que tu desenvolveste neste campeonato das profissões? Antes de mais, bom dia. Bom dia. Eu, no campeonato das profissões, tive durante 4 dias a desenvolver uma aplicação cujo objetivo era fazer a gestão de todo o processo do WorldSkills, desde materiais, desde presidentes de júri, desde provas, e isso tudo depois era guardado dentro de uma base de dados e nós depois poderíamos fazer a gestão dessa base de dados. Por exemplo, haveria também tarefas, entre outras coisas, pronto. E esse objetivo era depois ver quem era o melhor a nível do nosso curso, para poder depois representar a nível internacional a nossa área, no meu caso de gestão de desenvolvimento de aplicações empresariais. E aí, o que é que tu achas? Foi um desafio de alguma forma difícil ou achas que estiveste bem dentro daquilo que era pedido, estavas à vontade? A prova em si era muito desgastante. Era muita coisa para se fazer em tão pouco tempo. Por exemplo, eu tinha que fazer. Nós tivemos cerca de 18 horas para fazer a prova e aquela prova era para ser feita numa semana numa empresa de desenvolvimento empresarial. Isto dito pelas palavras do presidente de júri da nossa área. O que acontece é o seguinte, a prova tinha que ser tão difícil por uma questão, porque a nível internacional as provas lá também são muito difíceis e além de serem difíceis, a concorrência é muito forte. Por exemplo, há 2 anos uma pessoa chegou ao internacional e ele já levava muitas coisas decoradas de cabeça, coisas que estão disponíveis na internet, e isso é uma competitividade muito grande e então temos que nos preparar. Por isso é que também houve alguma discrepância entre as avaliações. Portanto, achas que houve ali algum tipo de injustiça? Não digo injustiça, estou a falar mesmo a nível, por exemplo, eu estou no 12º ano, por exemplo, eu competi contra universitários. Pois. E também havia pessoas que eram do 11º e isso, claro que a experiência, claro que é diferente, por isso é que também depois a nível de nota modificou-se bastante. Mas de qualquer forma foi importante para ti teres participado? Sim. Tanto que nós, por exemplo, nos intervalos e durante o almoço, nós falámos uns com os outros, com os concorrentes, de modo a ajudarmos uns aos outros, por exemplo, a discutirmos como é que deveríamos de resolver alguns problemas das provas, porque apesar de cada um querer chegar à melhor pontuação, não havia aquela competitividade, eu quero ficar em primeiro ou assim. Não, cada um estava-se a ajudar no que podia, pois sobressaía-se quem tinha mais conhecimento e experiência na área. Portanto, só por aí já foi muito importante, não é? Sim. Esta troca de conhecimentos dos que estariam mais à vontade ou que dominariam mais aquelas áreas do que outros. Sim, e depois também a convivência entre as pessoas. Por exemplo, eu lembro-me que havia pessoas dos Açores, da região do Alentejo, do Norte, e essa convivência com várias pessoas também foi muito enriquecedor. Não é só o querer ganhar, é a experiência que se ganha para a vida e para depois, um dia mais tarde, mesmo no mercado de trabalho, isto vai ser muito útil. Trouxeste contactos de algumas pessoas? Sim. Partilharam contactos? Sim. Partilhámos com alguns, sim. De momento não, mas espero falarmos em breve. Até porque há uma possibilidade de eu voltar a competir através da escola daqui a 2 anos. Muito bem. Já agora, Nuno, portanto, esta tem sido a tua vida no agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, neste curso profissional de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, de que é responsável o professor Pedro Espinha. É teu objetivo seguir a via do ensino superior, ou qual é que é o teu objetivo? Sim, o meu objetivo é seguir para o ensino superior, mais propriamente para a engenharia informática.
já estou a preparar para entrar, tenho que agora me informar melhor como é que posso proceder para entrar, mas em princípio sim, quero continuar para o ensino superior. E o professor Pedro tem dado também aí uma força nesse sentido, tem-te incutido o gosto por esta área das aplicações informáticas? Sim, desde o professor Pedro Espinha, também outros professores, como por exemplo o professor Hilário Russo, que é o meu professor de programação de sistemas informáticos. Todos eles me ajudam a que eu possa ingressar no ensino superior. Desde já, por exemplo, cerca de há 15 dias, nem tanto, tivemos uma visita de estudo à Universidade da Covilhã, de modo mesmo para isso, que era para nós nos sentirmos à vontade com o ambiente universitário e para nos incentivar a ingressar para o ensino superior. Portanto, é a prova de que quem entra no ensino profissional, no agrupamento de escolas, não tem que parar por ali e pode seguir a via do ensino superior. Sim, é mesmo essa a nossa intenção. Aliás, o outro candidato que na altura foi aos Açores, ele também ele ficou a trabalhar numa empresa em que fez estágio em Lisboa, na RUF, e depois seguiu o ensino superior e hoje é um profissional de sucesso, dizemos mesmo, porque ele está muito pronto. A engenharia informática é também uma área muito procurada, muito apetecida. Embora não há uma parte fácil, como eu costumo dizer, não é só aquela parte dos jogos e de brincar, não é? Mas se os alunos forem aplicados, certeza que têm um futuro de sucesso, e nós temos vários casos de sucesso, até alunos nossos que já acabaram o curso há vários anos, ingressaram aqui na Estebó, continuaram e hoje estão todos eles têm trabalho e são profissões a desenvolver, profissões são bem remuneradas, não é? Isso também é importante. Nós temos diversos alunos, temos alunos que estão a trabalhar em Viseu, Coimbra, em Lisboa temos vários, temos também no Porto, que eram alunos que até se calhar não estavam, diziam vou fazer o 12º ano e depois vou parar. Não, eles continuaram a estudar e hoje são profissionais de sucesso e temos um grande orgulho. Eu tenho um grande orgulho quando falo com eles e me dizem, professora, eu estou muito bem. É bom, é ótimo, muito bom, é muito gratificante. Portanto, e também é isso que pretendemos com este programa, ao trazer aqui estes alunos, perceber como a via profissional pode ser muito interessante e uma via muito credível para os alunos que assim optem por seguir a via profissional. A professora Cristina Rodrigues, vamos então falar um bocadinho mais sobre a participação do aluno Rui Oliveira. O Rui Oliveira, portanto, foi também participar neste Campeonato Nacional das Profissões com o serviço de bar-restaurante. Rui, bom dia. Antes de mais, bom dia a todos. Muito obrigada por teres vindo também à Rádio Boa Nova. Como é que foi a tua participação neste Campeonato Nacional das Profissões, muito diferente da participação do Nuno Lopes? Tu tiveste que fazer algo diferente e diferenciador também, não é? Sim, foi uma experiência enriquecedora, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. Tínhamos um trabalho vasto a fazer na prova, tínhamos cerca de 16 horas de prova. 17h30. Que se dividia em 4 módulos de bar, banquet dining, casual dining e fine dining. E fine dining, exatamente. Tinhas que preparar algo para alguém provar, era isso? Também preparei algumas bebidas, canapés, e depois era o serviço. Era o serviço. Si. Portanto, era-te dito o que tinhas que fazer. Ou podias... Sim, eram dadas orientações e eu tinha que cumprir. E o que é que fizeste? Podes-nos dizer em cada uma das etapas? Por exemplo, no bar, coquetéis clássicos, coquetéis de autor inventados por mim e pela professora Cristina, dentro dos ingredientes que tínhamos à nossa disposição.
Os ingredientes eram fornecidos lá no campeonato, ou levaram ingredientes daqui? Nesta fase era tudo fornecido, mesmo a nível de materiais, portanto só haviam os materiais base do concorrente, que passa muito pela profissão, como o bloco de notas, um isqueiro, um limpa-migalhas, as luvas, portanto aqueles que são muito pessoais, tudo o resto era fornecido pela organização, até porque a própria prova passava por alguns ingredientes surpresa, mesmo a nível, nós tínhamos, e nós preparámos isso com alguma antecedência, mas depois nos cocktails de autor o Rui teve que reagir sem propriamente a minha ajuda, não era? Daquilo que era a base do conhecimento dele. E depois era o serviço em si, e tinha também a preparação de canapés feitos por mim, um bocadinho também à pressão, com os ingredientes que tinha, resultou bem. Tínhamos clientes reais e eles provaram e adoraram. Para mim foi muito bom. E havia outros alunos a fazer em simultâneo, ou mesmo sim. Ao teu lado, ou não? Éramos 12 concorrentes, estávamos divididos em grupos de 6. Vamos lembrar o Masterchef, não é? Era um bocadinho, portanto era uma aula de uma tenda, em que de facto estes 4 módulos que o Rui referiu, o bar, o fine dining, que tem muito a ver com aquele serviço mais aprimorado, desde logo a farda e o uso dos materiais e a própria forma como se veste as mesas, o banquete e também depois o casual, que é um serviço ainda com algum requinte mais informal. Portanto, cada dia o Rui teve uma prova de cada módulo e, portanto, nós tínhamos metade de uma tenda. Eles de facto estavam divididos em 6 mais 6 e fizeram as provas de uma forma rotativa. O Rui fez o bar logo no primeiro dia. Eu acho que ele está a esquecer da questão de que ele tinha clientes reais, portanto já falou. Eles tinham que preparar as mesas ou o bar, e depois tinham pessoas para quem estavam a falar e a servir, portanto é um contexto completamente real. Fazer tudo, preparar mesas e preparar... Só a confecção alimentar é que era da parte da cozinha e portanto eles iam buscar ao local onde vão buscar habitualmente, portanto, porque eles são alunos de serviço, não é? Muito bem. E como é que foi essa participação? Foi importante para ti, Rui? Sim, mesmo a nível pessoal, houve amizades que se criaram. No fim de cada prova, às vezes tínhamos um intervalo, juntávamos todos. Então, como é que correu? Está a ser fácil? Está a ser difícil? O que é que custa mais? Precisas de ajuda? Conversávamos entre todos os concorrentes, às vezes à noite também por mensagens ou por chamadas, a tentar nos ajudar uns aos outros. Que também já era algo a que tu estavas mais ou menos habituado, se calhar não tanto com tanta pressão, não é? Eu diria, que não sei se estão de acordo comigo, que há 2 campeonatos no AllSkills. Há um campeonato que é a competição em si, e é o durante a prova, que é de facto aguerrido, é competição, é pressão, é muita pressão de facto, e é forte, mesmo até entre os próprios jurados. Portanto, há ali uma preocupação constante em que as coisas saiam bem, mas depois também e felizmente há uma competição para além da prova em si, e portanto todas as horas que a prova resumiu-se em 17, 18 horas, mas nós tivemos lá 8 dias, eu e o professor Pedro Espinha, 8 dias inteiros, não é? Claro. E portanto há uma prova, felizmente, para além disso, que é isto que o Nuno falava, que é muito importante, que é um espírito de entreajuda no sentido de elevar a própria competição. Depois lá dentro cada um está por si, não é? E daquilo que aprendeu e daquilo que é a sua experiência, mas todos os bocadinhos são muitíssimo importantes para eles elevarem a competição. E portanto, como é que decorreu? O não desanimes, o amanhã vai correr melhor, ou eu sou melhor nisto, olha, mas eu também sou menos bom naquilo. E portanto, no caso do Rui em concreto, mas eu penso que também aconteceu isso na informática, e portanto há estes 2 campeonatos paralelos, que é uma componente social de entreajuda e de elevar muito a competição, e depois a competição em si, que ninguém quer perder, nem ninguém quer, que toda a gente quer somar todos os pontinhos, como é óbvio.
Claro que sim, portanto, foi positiva a vossa, perdão, estou aqui com um problema na minha voz, mas foi positiva a participação, quer do Rui, quer também do Nuno, esta participação a nível nacional, também quer para os professores, quer para os próprios alunos, até para virem dar o exemplo aqui para os alunos que ficaram por cá. Sim, foi muito importante e é muito essa parte, porque nós quando concorremos, a escola até foi com 2 alunos na altura, foram 2 que tentaram aceder ao campeonato a nível nacional. 2 alunos por cada curso? Nós de informática. Nós tivemos 3 Vocês foram na pré-seleção, na tiveram escola. 3. Eles, pronto, porque se calhar os alunos quando estão nesta parte desta pré-seleção a nível distrital não valorizam tanto, não é? Mas agora, quando eles deram conta da experiência do Nuno, quando ele veio, quando ele também partilhou com os colegas as experiências que teve, como é que foi, o que ganhou, não é? O que ganhou, porque ele teve 8 dias em que eles ganharam, os 2 ganharam muito. E nós também, sim, muitíssimo. E muito, como é evidente, muito. Eles pensaram assim, se calhar deviam ter esforçado mais na pré-seleção. E a ganhar, é que isto vai ser algo que os vai marcar, claro. Porque eles estão a acabar agora o 12º ano, não é? Vão seguir o ensino superior ou vão ingressar no mercado de trabalho, é algo que lhe vai fazer que faz a ponte e vai ser muito importante. Já tenho essa experiência do outro aluno, que foi nosso aluno também 12º ano, e o Nuno também já está a notar essa experiência, porque eles agora estão a acabar, vão fazer uma PAP, vão para estágio, mas vão já com outro à vontade, com outro estofo, completamente diferente. E o Rui também tem vontade de seguir a via do ensino superior. Qual é que é o teu objetivo? Ainda estou numa indecisão, ainda não me decidi. Ainda não? Ainda não. Tens algum tempo para pensar, não é? Sim, mas creio que sim. Acho que sim, portanto é importante. Eu acho que há aqui uma particularidade. Os alunos de restaurante bar, felizmente, e também acontece mesmo com cozinha pastelaria, eventualmente também acontece com outras áreas, mas neste caso em concreto os alunos são muito solicitados para trabalho ao fim de semana, aos jantares. E portanto, de facto, o Rui é um aluno que tem sido felizmente muito solicitado. Não é só o Rui, temos mais alunos e somos contactados com muita frequência e os alunos, felizmente, toda a gente que quer trabalhar tem trabalho. Ou seja, o Rui, trabalho não falta, não é? Não. Eu acho que o Rui vai conseguir fazer aí um paralelo, até porque há alunos das outras áreas que fazem o mesmo, que é trabalham Sim. e estudam, não é? O outro aluno, que era o Alexandre, que foi com o Campeonato dos Açores, ele continua a trabalhar na RUF, que era onde estava a estagiar, ele agora atualmente já está noutra empresa, mas ele estudava à noite, continua a trabalhar. E nós também temos um aluno que foi nosso da parte de restaurante, que era o Pedro Sousa. Temos vários alunos, felizmente, licenciados. Ingressou e hoje é um profissional de muito sucesso. Ou seja, eles podem... Eu percebo que eles queiram trabalhar para ganhar algum dinheiro, mas também nunca devem esquecer esta parte do ensino superior, que só lhes vai proporcionar uma vida futura muito mais agradável. De o fazer, passados alguns anos, é complicado. É muito complicado. Ou se faz logo, ou eles vão fazer. Mas esta questão dos cursos profissionais com a dupla certificação tem precisamente essa vantagem, que é eles saírem com uma dupla certificação que tanto podem ingressar no mundo do trabalho como podem seguir para o ensino superior. Ou fazer as duas coisas. Nós temos casos desses e felizmente nós temos na restauração 4 alunos licenciados e um que está no ensino superior, portanto, e na área, que é uma coisa importante também, portanto, que eles seguiram a área. E eu gostava de dizer uma coisa que eu acho que é muito importante, que é esta questão da participação deles e que nós não nos podemos esquecer. O agrupamento agigantou-se nesta questão do campeonato. Porque nós temos realidades completamente distintas. Nós tivemos muito pouco, é preciso ser dito, nós tivemos muito poucos agrupamentos na fase nacional. Porque isto é promovido pelo IFP, portanto estamos a falar do Ministério do Trabalho, tem muita participação também das Escolas do Turismo de Portugal, que é o Ministério da Economia, e depois também tem o convite às escolas profissionais e às escolas públicas, com o ensino profissional, já que isto é direcionado para a educação e formação profissional, e portanto também nos é endereçado a nós, que dependemos do Ministério da Educação. Estamos a falar de realidades completamente distintas, mas que ainda assim não nos envergonhou nada a nossa participação, felizmente.
infelizmente, e que me deixou a mim, e penso que ao professor Pedro e à própria direção, muito orgulhosos. Portanto, quando nós olhamos para os resultados, e já víamos isso nos concorrentes, havia poucos agrupamentos. Portanto, estamos a falar de realidades distintas, estamos a falar em budgets distintos. E o nosso... Exatamente. E, portanto, eu acho que nós agigantámos-nos. Sim, muito estimulados pela direção e também muito apoiados, mas nós conseguimos provar a nós próprios e eu acho que a própria organização, e eles sabem disso e também nos deram os parabéns por isso, que é pela nossa participação. Apesar de nós sabermos que as realidades são diferentes, as condições podem ser diferentes, mas isso não faz de nós menores e, portanto, nós agigantámos-nos e eu acho que isto é muito bom. E eu acho que eles não se sentiram diminuídos por isso, verdade? Estão de parabéns, não é? Estão de parabéns. Estão. Portanto, só pela participação foi muito bom. Em termos de classificações neste Campeonato Nacional das Não vamos ao europeu, não com muita pena nossa. Não vão ao europeu, mas já foram ao Nacional, pronto, já foi muito bom, não é? Passaram à fase nacional, o que já foi muito bom. Muitos parabéns ao Nuno, muitos parabéns ao Rui, muitos parabéns aos senhores professores que os acompanham e que os incentivam todos os dias na sala de aula ou no desenvolvimento destas atividades, porque é sempre importante que os professores incentivem os alunos e que não sirvam apenas para chegar a uma sala de aula e dedicar a matéria. Sabemos que os cursos profissionais são muito diferentes e desenvolvem muito a parte prática, e vejo aqui 2 alunos muito motivados e isso é que é importante também de realçar. Estão todos de parabéns. Muito obrigada por terem Obrigada também à Rádio Boa Nova. Portanto, estivemos aqui com a participação do professor Pedro Espinho, ele que é então professor responsável do curso profissional de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, também a professora Cristina Rodrigues, responsável pelo curso profissional de Restaurante Bar, e os alunos Nuno Lopes, do curso profissional de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, e o aluno Rui Oliveira, do curso profissional de Restaurante Bar. Estes 2 alunos que participaram no Campeonato Nacional das Profissões que aconteceu em Setúbal no passado mês de fevereiro, uma competição onde estiveram representadas escolas de norte a sul do país e ilhas, e estes alunos foram passando as fases distritais até chegarem então a este Campeonato Nacional. Muitos parabéns, muito obrigada por terem vindo também à Rádio Boa Nova. Obrigada a nós também, agrupamento. Ficamos por aqui nesta conversa, prosseguimos também agora com as notícias em simultâneo com a Rádio Renascença. Manuela Pires, bom dia. Que notícias é que temos em destaque a esta hora? Tal como